Olá, Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do nosso Mix da TV. Tem as notícias que agitam Taubaté e a nossa região no Mix de Notícias. Prefeitura de Taubaté anuncia seleção de estágio. Este é apenas um dos destaques de hoje. Hoje é quarta-feira e você já sabe, temos o Mix dos Esportes. Nossa conversa será com o paratleta Thiago Soares e o técnico de paratletismo Diego Cascardo. Fique por dentro das leis municipais mais importantes para o seu cotidiano, seus direitos e deveres no quadro Lei na Prática. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é quarta-feira, 14 de maio de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais o Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E eu gosto sempre de começar o programa agradecendo a sua audiência e também a sua participação. Você que acompanha a gente pelos canais aberto 4.2, canal fechado pela Claro TV número 4 e também pelas redes sociais YouTube e Facebook. Muito obrigado pela sua audiência, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Mix da TV. O paratletismo ou atletismo paralímpico é uma modalidade desportiva que engloba diversas provas de corrida, salto, lançamento e arremesso para atletas com deficiência visual ou até mesmo física e intelectual. E este é o assunto de hoje do nosso quadro Mix dos Esportes. Para falar mais sobre o paratletismo de Taubaté, recebemos aqui no estúdio do Mix o paratleta Thiago Soares, que compete nas provas de arremesso de peso e lançamento de disco, e Diego Cascardo, que é técnico de atletismo paralímpico, convocado para a seleção brasileira 3 vezes no ano passado. Thiago, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo ao Mix da TV aqui na TV Câmara Taubaté. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. Diego, obrigado pela sua presença, seja bem-vindo ao Mix. Agradeço mais uma vez a oportunidade e é sempre bom estar falando um pouquinho da nossa modalidade para vocês. Bem, como as histórias de vocês se cruzam, eu vou começar um pouquinho anterior, que é com o Diego, que é o técnico, para contar um pouquinho da sua trajetória para a gente. Como é que você chegou no paratletismo ou no atletismo? Eu sempre pratiquei a atividade física, né? E de mais novo ali, quando comecei na adolescência ali, né? Sempre adorei atletismo, né? Atletismo foi minha vida. E aí, um certo momento, quando eu entrei para o Exército, eu comecei a praticar atletismo e lá dentro eu corri o 3.000, né? Então, sempre fui um corredor, assim, de velocista para meio fundo ali. E o atletismo foi algo que gerou um estímulo para querer praticar cada vez mais, né, essa modalidade. Naquele mesmo momento, eu ainda cursando educação física, né? Houve uma oportunidade na qual eu me ingressei como estagiário num programa para atividades físicas para pessoas com deficiência dentro da Secretaria de Esportes Taubaté. E isso acabou me incentivando a querer melhorar cada vez mais. Isso fez com que aos estudos que a gente vai fazendo, né, e também a prática com o atletismo, na qual eu já tinha um pouco, isso aí foi ajudando cada vez mais a eu me aprimorar para dentro da modalidade. A ponto de eu assumir um atleta na época, né, dentro de uma modalidade que é lançamento de clube, uma modalidade específica dentro do paradesporto. E esse atleta, em 2 anos, vindo de Indaiatuba, não, de Nova Odessa para cá, ele bateu o recorde mundial junto com os treinos comigo, né? E isso ajudou cada vez mais a me incentivar a querer melhorar. Logo após, né, a gente foi recebendo atletas, o Thiago veio também, outros atletas foram vindo, né, e assumi a equipe como técnico principal na parte do paradesporto ali, do paratletismo especificamente, né. Isso já tem quanto tempo, mais ou menos? Isso aí agora esse ano vai fazer 8 anos já. Né, já é uma trajetória aí bem impressionante, né? A gente vai. E aí, partindo disso, né, com a equipe se evoluindo cada vez mais, porque nossos resultados são muito bons, a ponto de estar bem ali próximo ali de equipes com investimentos grandes, como o SESI, como Sorocaba e outras, né, equipes, a gente começou a desenvolver cada vez mais o trabalho, fazendo com que eu fosse convocado pela primeira vez em 2022 pela seleção brasileira para estar indo no GP de Marrocos, né? Na sequência, em 2023, fui convocado mais uma vez pela seleção brasileira para estar dentro do Mundial, lá da França, né? Onde a gente foi bronze lá, né? Junto com o André,
foi um ouro junto com o Alessandro, né? E na sequência, depois, fui mais uma vez convocado para Marrocos, Dubai, Mundial de novo em Kobe, né, no Japão. E tive a honra, né, que foi algo assim que eu posso dizer que não tenho palavras para descrever, foi os Jogos Paralímpicos da França, vendo aquele estádio com mais de 70 mil pessoas, com você lá dentro, né, junto com o atleta, naquele momento ali único, né, é indescritível, é um momento histórico, assim, né, que eu posso dizer que eu acho que se a gente tem um topo na carreira, aquele momento ali eu achei que eu estava nele. Ser testemunha viva da história, né? Praticamente o que vai ser contado nos livros daqui para frente, você falar, eu testemunhei e estava lá, né? Não, sim, sim. E ali, nossa, foi um momento assim top, máximo assim da minha carreira ali, né? E eu acho que talvez não seja o último, espero que haja mais, com certeza, né? E a gente batalhando cada vez mais, né? E esse ano, né, eu assumi a coordenação do Centro de Referência Paralímpica aqui em Taubaté, então além de técnico da equipe, também sou coordenador do Centro de Referência aqui de Taubaté, né, que é um núcleo, um polo, né, do Centro do Comitê Paralímpico lá de São Paulo, né, trazendo esse núcleo para dentro de Taubaté, né, formando a nossa equipe de base, aperfeiçoamento, transição e alto rendimento. Bem, inicialmente a gente viu um currículo invejável, né? Parabéns pelo desenvolvimento, pelas habilidades, pela sua competência também profissional. E agora eu quero saber do Thiago, como é que o Diego faz parte da sua vida sendo seu técnico e como é que o arremesso de peso e o lançamento de disco começaram a fazer parte da sua trajetória, Thiago? Vamos lá, como eu sempre digo, né, e tem um teaser que eu carrego comigo em todos os locais que eu vou, eu sou da depressão ao pódio. Então eu cheguei na modalidade esportiva, dentro do paraatletismo, sendo um PCD. E junto com o trabalho do Diego, ele me transformou em um ACD. Eu deixei de ser uma pessoa com deficiência e me tornei um atleta com deficiência. Então todas as conquistas, por mais que o atletismo seja individual e o brilho para aquele momento é único, é o meu que estou ali no setor, o Diego é o responsável total de todas as minhas conquistas. Pelo seguinte motivo, ele me capacitou, me ensinou. Eu não tinha experiência nenhuma sobre atletismo, nada, zero. Não tinha conhecimento nenhum. Então ali foi dia após dias. Imagina, é um momento que não dá para explicar sobre depressão. Eu fiquei muito mal e consegui dar a volta por cima através do esporte. E nesse momento de transição, o Diego sempre foi um cara paciente comigo, sobre me entender, sobre me preparar, sobre qualificar a quantidade minha, né? Tanto de qualidade, de quantidade dos meus treinos, ó, vem segunda, quarta e sexta, quando eu não estava bem, ó, descansa. Ele soube ter um total respeito sobre minha pessoa, porque não é difícil você passar por uma depressão e a transformação de vida que eu tive, porque eu falo que eu perdi por 2 anos minha autonomia. Sim. E o esporte me trouxe de novo a ser aquela pessoa brincalhona, zoeira, resenha, que gosta da ativação. Então eu falo que o esporte ele é transformador e sou muito grato desse título que eu carrego, da depressão ao pódio. E aí junto com o Diego tem várias pessoas junto, porque a nossa equipe ela é muito completa. Então nós temos uma equipe multidisciplinar completa, custeada pelo FADAT, fomentada 100% pelo FADAT, que aí a gente tem, que é de extrema importância para me ajudar a cuidar. Eu brinco, né, do Tico e o Teco, Sim. que é a nossa psicóloga do esporte. Nós temos massoterapeuta, fisioterapeuta, tem a galera do Espaço Equilíbrio que cuida da minha mobilidade e flexibilidade, o pessoal da Biofit. Então, tipo assim, cada medalha dessa traz um histórico de várias pessoas por detrás. Então, cara, é muito importante o trabalho que o Diego faz. Eu fico muito feliz por ele e fico muito mais feliz também ao ver novas pessoas entrando. Porque o meu propósito, qual que foi? A gente fazer um trabalho que a minha irmã que faz nas redes sociais bem forte, para que outras pessoas não passem pelo que eu passei. Porque eu perdi 2 anos achando que uma pessoa com deficiência não poderia se enquadrar em forma nenhuma. E aí, em pleno domingo, Dia das Mães agora, a minha esposa falou, amor, recebemos um direct aqui nas redes sociais, no Instagram. Sim. Aí ela pegou e foi ler, era uma mulher que acompanha meus treinos, viu as entrevistas que eu já dei e informando que queria que ajudasse a salvar
um parente dela, acho que é um sobrinho dela, que ele tinha acabado de cortar os 2 braços e os 2 pés por uma cirurgia, e o cara tá super para baixo, e ela queria entender onde a gente poderia encaixar. De imediato já entrei em contato com a professora Flávia, que faz parte do Centro de Referência Paralímpico, para ver o que ela poderia fazer, que na hora já veio natação, falei, o cara consegue se enquadrar na natação. Então, esse é o nosso caminho, além das conquistas e dar orgulho para a nossa cidade, é também de mover e tocar no coração de outras pessoas que tudo nessa vida é possível. Muito legal, a gente vê aqui as medalhas, né, que estão aqui no centro do nosso estúdio. A gente vai falar dessas medalhas já já. Legal. Então a gente vê às vezes a ponta de um iceberg e não imagina por trás, né, toda essa camada multidisciplinar que o Thiago falou aqui, né, dessa acessibilidade técnica e humana dessas pessoas que coordenam esse trabalho maravilhoso aqui em Taubaté. Thiago, vou aproveitar você aqui, porque a gente sempre tem curiosidades, então a gente quer saber quais são, assim, as características do arremesso de peso e lançamento de disco. Até para quem está assistindo a gente, tem curiosidade ou quer iniciar no esporte, o que ela precisa ter de aptidões e quais são ali os seus macetes ou curiosidades para se dar bem na modalidade? Legal, eu vou começar pelo queridinho, que é o arremesso de peso. O arremesso de peso, vamos dizer assim, você tem que descontar a raiva que você está da sua esposa no peso. Você vai ter que transformar toda aquela energia que está dentro de você no peso, né? Você tem que fazer o arremesso. Quanto mais longe ele chegar, mais vantajoso você vai estar diante dos seus adversários. Eu acho que esse requisito aí, Thiago, só fazendo um corte, a maioria das pessoas tem alguém ali para se aliviar nesse peso. Tem. Então já é um requisito fácil. Já é. Você pode qualquer raiva. Você bateu o dedinho na quina do rack da sua casa, guarda essa dor, essa força, essa vontade de explodir para a hora de você arremessar o peso. Porque dentro do peso nós temos 3 tipos de exercícios que você pode fazer dentro da competição, né? Tem a posição de força, que é o parado. Você vai estar posicionado, só rotacionar o tronco e soltar o arremesso de peso. Você tem o linear, que é o que você sai da ponta e vem como se fosse dando um coice para trás e chega no final, você vira seu corpo e solta o arremesso. E tem um que você faz o giro. Na minha modalidade, que eu sou da classe F11, em ambas as provas, tanto o arremesso de peso quanto o lançamento de disco, eu entro guiado pelo Diego. Porque eu sou a classe F11 que representa com pior nível de doença visual. Que é aqueles que você não tem como fazer nada sozinho. Então eu preciso 100% de um guia. No ato da competição, meus olhos é colocado um tampão em cada olho e por cima uma venda para certificar que todos estão com direito de igualdade. Já o disco já é o reverso. O disco é mais leveza. É mais leveza e, por incrível que pareça, vocês possam estar vendo várias pessoas, né, na mídia, grandões, fortões, mas o que aproxima melhor no disco, para que você possa desenvolver melhor o seu movimento, é o balé. Então, o balé, os movimentos do balé diz muito sobre o lançamento de disco, que é aquela leveza e explosão no final, no ato de você soltar o disco. Qual que é o peso aproximado do disco e no arremesso de peso da bola, qual que é o peso aproximado? Sim, o disco ele é de 2 quilos, né, oficial de prova, porém durante os treinos a gente trabalha com 2,5 kg e 3 quilos, que ajuda no trabalho de periodização, que é de transferência de força. O peso oficial, ela pesa 7,250 kg. Trabalhamos também com peso de 8 e de 9 quilos, para que possa aumentar a transferência de força. Então, o trabalho ele é muito periodizado durante o ano inteiro. Não é nada aleatório. Vou aproveitar que o Thiago falou do F11, vou pedir para o Diego explicar para a gente como é que são essas categorias divididas no paratletismo, para a gente explicar para os nossos telespectadores. Dentro do paradesporto, né? Na verdade, dentro do paradesporto em âmbito geral, em todas as modalidades, não só no atletismo. Natação, arco e flecha, tiro, todas as modalidades, vamos dizer assim. Existe um book de classificação, determinada não pelo Brasil, mas sim em âmbito internacional, que é feito um padrão exato para todos os países seguirem o mesmo padrão e fazer com que isso se torne algo de âmbito mundial e que as competições sejam mais justas. Então, dentro do atletismo em específico, né, a gente tem as classes F11, 12 e 13, que são do visual. Então, visual 11, 12 e 13. Né? A gente também tem a classe intelectual, que é específico, classe 20.
Temos também as classificações feitas com os atletas em paralisia cerebral, que vão do 31, 32, 33 até o 38. Né? A gente também tem os nanismos e baixa estatura, que são 40 e 41. Temos também as medulares, que parte do 51 e vai até o 55. Temos também os amputados de membros inferiores, abaixo do joelho 57, até o quadril 56. A gente também tem outras classes também como amputados de membros superiores, como 46 e 47. Ou seja, a gente tem bastante classes assim pré-definidas, né, através... Cada tipologia de deficiência tem uma gradação diferente, né? Exatamente, exatamente. Para que torne cada vez mais justo as competições, né? E aí, como é feito? É feita uma classificação funcional, né, com o atleta. Então, antes de uma competição de entrada, ou seja, uma competição que o atleta ainda não competiu em nenhuma, ele vai entrar numa competição, ele faz essa classificação com o Comitê Paralímpico, né? Então, ou seja, cada comitê de países fazem as suas classificações internas, mas sempre seguindo o mesmo padrão, porque quando o atleta vai em competição internacional, eles têm que fazer também uma outra classificação internacional, para que lá na competição internacional ele siga o mesmo padrão e que não esteja diferenças da nossa classificação, e fazendo com que a classificação internacional e a nacional sejam uma coisa só. Caso contrário, a nossa pode estar, supondo que a nossa conseguiu encontrar uma deficiência ali, né, um padrão diferente, e a internacional não encontrou, a classe pode ser um pouco diferente. E aí, às vezes, acontece essa questão de a gente achar que às vezes pode ser um pouco injusto a situação, mas que os classificadores que fizeram, né, estão seguindo o padrão que está no livro internacional e nada mais diferente disso, né? Então, as classificações são feitas dessa maneira. Além do Thiago Soares, que faz parte da sua equipe, você consegue contar para a gente, Diego, quantos outros atletas fazem parte? Quais são as outras modalidades, rapidamente? Hoje, dentro do Esporte para Todos, que é um programa que a gente está vinculado hoje, a gente tem atletismo, temos natação, temos bocha, temos para-badminton, temos halterofilismo, né? E só. E ciclismo. E ciclismo. Por sinal, a gente tem uma equipe muito grande de ciclismo, né? Com o Thiago Manuel. Né? E essas são as modalidades, né? No atletismo, a gente está em média mais ou menos hoje, né? Somando, está dando cerca de mais ou menos uns 10, 12 atletas, né? Dentro do atletismo, do alto rendimento. Só que eu também, por fato de nós temos o centro de referência, que é a nossa base, e aperfeiçoamento, temos também ali, em média, de mais ou menos, umas 12 crianças, mais ou menos, né, deficientes, com a qual a gente faz a captação através da rede municipal e também da rede estadual. E fazendo com que eles trabalhem já a modalidade desde pequeno, para que a gente já comece a colher lá na frente no alto rendimento, né? E falando em colher lá na frente, o Thiago trouxe algumas medalhas aqui para a gente, estão expostas aqui no estúdio do Mix. Thiago, vou pedir para você falar quais são essas medalhas, o que elas representam para você. Legal. Eu trouxe uma que é do Campeonato Brasileiro, a gente finalizou em dezembro, a nossa última competição, e graças a Deus e ao trabalho de todos da equipe multidisciplinar, a gente ficou pelo 3º ano consecutivo sendo o 2º melhor do Brasil. Referente à classificação internacional que o Diego acabou de dizer. Peguei aqui para mostrar, pode continuar. Eu participei e fiz a minha classificação internacional no início do ano passado. Veio uma bancada de médicos oftalmo de fora do Brasil. Um era dos Estados Unidos, o outro, me desculpa, doutora, não vou lembrar o país, mas enfim. Foi uma tarde com vários tipos de exame para certificar que eu sou mesmo da classe F11, Sim. que eu estou dentro dos requisitos tanto nacional como internacional. Então as duas informações bateram e eu sou classificado como F11 nível internacional. Tem uma medalha bonita de bronze aqui, do que ela é. Isso, essa aí foi a primeira deste ano, da nossa primeira competição, que já começamos o ano participando da fase internacional Loterias Caixas. Foi a primeira competição do ano, já iniciamos bem por ser o começo da temporada, saímos de um período de base bem intenso, bem pesado e conseguimos um bom feito. E a outra medalha também de caráter internacional foi a primeira, é a medalha de ouro. Foi a primeira competição internacional, a gente conseguiu ficar em primeiro lugar e deixou a gente sendo o 4º melhor das Américas. Então isso é fruto do nosso trabalho,
do apoio de extrema importância da Secretaria de Esporte, junto ao FADAT, e os apoiadores que me ajudam diariamente, né, que é Espaço Equilíbrio, Biofit, NK Contabilidade, CSA Taubaté. É um grupo, né, que eu falei no início, que é muito simples. Você vai lá no atletismo, é transmitido ao vivo, vê só a pessoa ali fazendo arremesso. Só que por detrás disso, sozinho, eu não chegaria ali. Tiago, eu gostaria que você deixasse um convite, então, para quem está assistindo a gente agora, seja uma pessoa com deficiência ou não, que começa a praticar indo para o atletismo e quem sabe na sua modalidade, seja arremesso de peso ou lançamento de disco. Acredite no seu potencial, né? Todos nós temos o nosso potencial, basta saber lapidar. E se você hoje está passando por alguma dificuldade, me procure a equipe, procure o Diego Cascardo e vamos transformar. Saia de um PCD e vire um ACD. Deixe de ser uma pessoa com deficiência e se torna um atleta com deficiência e vamos dar muito orgulho para a nossa cidade de Taubaté, levar o nome no mais alto do pódio e ser feliz, gente. A gente tem que ser feliz, temos que nos aceitar e viver a vida conforme Deus preparou para que a gente tenha que viver. Diego, onde é que fica o centro de treinamento de vocês e como é que faz para o pessoal acompanhar as competições quando os atletas estão competindo? Nosso centro de treinamento fica lá na pista CTI, então, para todos que estiverem interessados, nossos treinos iniciam às 8 até às 9h30. É os treinamentos de força dentro da salão de musculação, dentro do próprio ginásio da CTI. Das 9h30 em diante, a gente inicia o treino técnico. São várias partes, né, bem fracionados, dentro de parte técnica, educativos, mobilidades e vários outros, das 9h30 até meio-dia. Então, tudo isso ocorre lá na pista CTI e aqueles que quiserem, que se interessarem, podem entrar nas nossas redes sociais, né? Tem o Thiago, o paratleta Thiago Soares, né? Dentro da rede social dos Instagrams e Facebooks. Tem o meu treinador Diego Cascardo, só procurar lá também a gente encontra. Tem o Esporte para Todos também, né? São outra rede. E o Centro de Referência Paralímpico de Taubaté, né? Esse aí é o que a gente divulga mais a questão da nossa base lá. Então, qualquer pessoa que quiser pode entrar em contato com a gente, né? E deixo o meu convite para todos aqueles que quiserem, tá com a gente lá. Se um dia você se interessar a estar querendo praticar alguma atividade física, né? Que tem alguma deficiência e está na situação que o Thiago se encontrou, somente em questão, por exemplo, de depressão, solidão ou algo do tipo, que queira fazer uma atividade, nos procure. Vá até lá, que a gente consegue te dar uma atenção bacana e fazer talvez um futuro atleta representar o Brasil, quem sabe, né? Então deixo meu convite para todos aí. E por último, né, não menos importante, a gente vai ter um festival paralímpico dia 14 de junho, tá? Então todo mundo que quiser comparecer a esse festival está convidado. É um festival bacana com modalidades paralímpicas, tá? O alvo principal, crianças de 7 a 23 anos, mas está aberto para todos os públicos. A gente tem lá na nossa página, né, o link para a inscrição das crianças que quiserem. Vão ter camisetas entregues para eles, vão ter um dia muito bacana, que todo mundo vai lá para se entrelaçar entre pessoas com deficiência e sem, num dia muito importante, que é dia 14 de junho, a partir das 8. Diego, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho novamente, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom estar conversando com vocês e explanando um pouquinho do nosso trabalho. Tiago, obrigado por compartilhar sua história de vida com a gente, parabéns aí nas próximas competições e as portas da TV Câmara estão abertas para a gente divulgar aí novos resultados, não só seu, mas de toda a equipe também. Obrigado pela sua participação. Maravilha, eu que agradeço a oportunidade, estamos aqui pela segunda vez e continuaremos fazendo o nosso melhor e honrando a nossa amada Taubaté. Nós conversamos com o Diego Cascardo, que é técnico de atletismo paralímpico aqui de Taubaté, e também com o Thiago Soares, que é paratleta e compete com arremesso de peso e também lançamento de disco. Este foi o nosso quadro Mix dos Esportes e esta pauta faz parte das diretrizes da TV Câmara Taubaté em promover a educação voltada à cidadania e à prática do desporto. A seguir tem o nosso Mix de Notícias. Falso médico tenta aplicar golpes em famílias de pacientes internados nas UPAs de Taubaté. Os detalhes você confere a seguir. O Mix da TV volta daqui a pouco. Não sai daí.
Estamos de volta com o Mix da TV nesta quarta-feira, dia 14 de maio de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E mais uma vez agradecemos a sua companhia aqui conosco na nossa programação. E a sua presença pode se transformar numa participação direta, sugerindo assuntos e pautas para os nossos programas, enviando suas perguntas, fazendo elogios e críticas e nos acompanhando nas redes sociais. Quer saber como? Vamos para o nosso telão para a gente acompanhar os principais canais para você participar aqui da nossa programação. Através do nosso e-mail tvcamaratete@gmail.com, você manda sua crítica, sugestão, opinião e também pode mandar o seu elogio. Assiste ao vivo a nossa programação no youtube.com/TVC Taubaté. Lá você tem playlists completas dos nossos programas, assiste ao vivo a nossa programação, pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Você também assiste ao vivo os nossos programas no facebook.com/TVC Taubaté. Agora, se o seu jeito de se comunicar com a gente é através de texto, áudio ou vídeo, o melhor canal para você fazer isso é o WhatsApp. O nosso DDD é o 12 e o número é 3625-9525. E a Câmara de Taubaté também está presente em outras redes sociais, entre elas o Instagram e o TikTok. O nosso perfil de conexão é através do @Câmara Taubaté. Portanto, você acompanha aqui no nosso telão todos os principais canais para você participar aqui do Mix da TV e da programação da TV Câmara Taubaté. Quarta-feira, chegando com tudo aqui na nossa programação, tem notícias e informações e você muito bem informado no nosso primeiro giro do nosso Mix de Notícias. Boa para quem está dando oportunidade. A Prefeitura de Taubaté anunciou vagas de estágio. Você acompanha aqui no nosso telão. E agora vamos aos destaques. Estão abertas as inscrições para participar do estágio da Prefeitura de Taubaté, um processo seletivo simplificado que irá formar cadastro reserva de estudantes. As oportunidades deste edital agora de 2025 são para os alunos que estão cursando o nível médio, técnico e também superior. A seleção está sendo organizada e executada pelo CIEE. A validade será de 12 meses, contados a partir da publicação da classificação definitiva do último processo, podendo ser prorrogada por até igual período. As oportunidades para estudantes de áreas de nível superior são para os cursos de Administração, Engenharia, Biologia, Artes Cênicas, Direito, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, entre outros cursos. Já os estudantes em andamento com cursos de nível médio ou técnico podem disputar as áreas de técnico em administração, audiovisual, contabilidade, guia de turismo, informática, marketing, turismo e também técnico em veterinária. Por fim, haverá oportunidades também para candidatos que sejam estudantes do ensino médio que estejam cursando a partir do primeiro ano. A Bolsa Auxílio varia entre R$ 330 e R$ 630 para atuação em jornadas que podem variar também de 20 a 30 horas semanais. O valor do auxílio transporte é de R$ 70 mensais para todos os contratados. Para concorrer ao processo seletivo, será preciso se inscrever de maneira online até meio-dia do dia 21 de maio por meio do endereço eletrônico do CIEE. Não haverá cobrança de taxa de participação. No mesmo link informado anteriormente, é possível localizar o edital normativo e outros documentos. A seleção pública irá avaliar os estudantes inicialmente por meio de prova objetiva online a ser realizada dentro do prazo informado para as inscrições. Após isso, os classificados serão convocados para uma entrevista na Prefeitura de Taubaté. As informações que você acompanha aqui no nosso telão, melhor dizendo, são do portal Concursos do Brasil. E agora tem mais uma notícia aqui da nossa cidade. Vamos para o telão porque tem alerta importante. Falso médico tenta aplicar golpes em famílias de pacientes internados nas UPAs de Taubaté. A Secretaria de Saúde emitiu um alerta sobre um golpe praticado por um homem que se passa por médico em unidades de urgência e emergência aqui da cidade. Segundo a pasta, o suspeito, que se apresenta como Paulo Vasconcelos, tem abordado familiares de pacientes internados nas UPAs Santa Helena, San Marino e Central, exigindo pagamentos via Pix por exames, procedimentos e transferências hospitalares. De acordo com os relatos recebidos pela Secretaria, o golpista afirma que os valores cobrados seriam para agilizar o atendimento aos pacientes. A administração municipal esclarece, no entanto, que todos os serviços prestados nas unidades de saúde pelo SUS são inteiramente gratuitos.
A população orientada a denunciar tentativas de golpe à Polícia Civil e também à Ouvidoria da Saúde pelos telefones 3632-2040 ou 3632-2244, lembrando que ambos os telefones são do DDD 12, que também funcionam via WhatsApp. A orientação visa proteger os cidadãos em situações de fragilidade emocional envolvendo parentes internados. A Prefeitura reforça que está tomando providências para coibir este tipo de crime e pede atenção redobrada por parte da população. As informações que você acompanhou aqui no nosso telão são do portal T7 News. E assim encerramos o nosso primeiro giro com as principais notícias e informações do nosso Mix de Notícias. Chegou a hora do nosso primeiro short nesta quarta-feira. O Espaço Comunitário é o programa que dá vez e voz às ações sociais e instituições assistenciais aqui da nossa cidade. No programa sobre a Associação Mundo Autístico, a repórter Tânia Vinhas conversou sobre a tentativa de encaixar cada pessoa em uma caixinha. Vamos ver esse VT? Solta o play. A gente percebe, não só no caso dos autistas, mas que toda pessoa que tem uma certa deficiência, tem uma certa dificuldade, as pessoas querem colocar em caixinhas, né? Estabelecer, não, tem que ser assim. E não é assim com qualquer caso que for, nem a gente, que teoricamente não tem nada diagnosticado, nem a gente está numa caixinha. Então, por que querer colocar eles? Ainda mais no caso do autismo, que é justamente o espectro. Que cada criança vai ter um sintoma, vai ter uma dificuldade, vai ter uma facilidade, porque alguns têm muita facilidade com algumas coisas, né, com foco. O espectro, né, é o TEA, né, que a gente fala, transtorno do espectro autista, ele é muito amplo. Então não dá pra gente colocar todo mundo dentro de uma caixinha e falar, olha, esse daqui vai saber isso, esse aqui vai ter habilidade, até porque a gente sabe que, assim, muitas vezes o autismo também é romantizado, né? A gente sabe que tem um outro lado do autismo que não é bacana. Inclusive, hoje eu estava conversando com algumas mães, a gente estava falando da importância também, que as mães estão pedindo socorro, né? E assim, a gente precisa mostrar esse outro lado também, que não é. Às vezes a gente tem muito, mesmo dentro do autismo, a gente tem o preconceito, né? Ah, é autismo leve. Mas não, o autismo leve, ele não é tão leve assim, né? Tem as suas características, né? Tem suas dificuldades. O dia a dia não é fácil, né? Então, assim, eu costumo falar que a gente não pode falar sem a gente sentir. E eu não falo nem empatia, porque é complicado, mesmo dentro do autismo, eu falo assim, eu não posso falar por outra mãe, porque ela pode ser as mesmas características, o filho dela pode ter as mesmas características do meu, mas a situação que ela enfrenta é diferente da minha. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado em falar, mas o meu é mais ou é menos. Não, a gente não sabe no dia a dia realmente o que aquela família passa. Agora, a gente conhece muitas famílias que têm uma criança autista e elas falam, não, a Vanessa me ajudou demais. A Vanessa foi essencial porque eu não tinha informação. Mas você não teve isso? Não. Como foi quando você descobriu? Ele tinha quantos anos, seu filho? O meu filho, quando foi diagnosticado, ele tinha 2 anos. 2 anos. Então, ele já tinha faz 1 ano e 8 meses. Faz uns 9 anos aí que você teve que se virar. Faz quase 10 anos que a gente descobriu. E naquela época era muita pouca informação, mesmo na internet. Estava começando tudo, então, assim, era uma dificuldade imensa. E aí eu falei, não, tem que fazer alguma coisa, eu tenho que procurar outras pessoas, eu preciso conhecer. E aí eu comecei, foi a busca. E eu falo assim, até hoje eu ainda não sei ainda. Todo dia eu aprendo. Então, coisas novas que aparecem. E assim, é uma constante busca também pelo conhecimento também. Porque sem o conhecimento também a gente não sabe lidar. E assim, mesmo que a gente sabe, na teoria é muito fácil, mas na prática é totalmente diferente. E assim, eu depois de 8 anos, eu comecei tudo de novo. Que a minha filha veio, demorou pra gente ainda estar naquela fase ainda de procura e tudo. Mas assim, é um outro mundo, mesmo sendo a mesma criação e tudo, são formas diferentes, são
o espectro é totalmente diferente um do outro. E assim, então depois de 8 anos eu tô começando tudo de novo. Aí às vezes as pessoas falam assim para mim, mas você já tem um, então você sabe. Não sei. Não sei, eu falo, eu tô aprendendo ainda. Mas agora tem um grupo de apoio. Agora eu tenho um grupo de apoio, tem as famílias, tem as mães, tenho os profissionais que estão com a gente, que nos ajudam. E assim, eu falo, é essa força mesmo que eles me dão. Hoje mesmo eu falo assim, eu tenho uma parceira muito grande, que é meu braço direito, que é minha vice, que é a Kelly Madonna, que me dá um suporte muito bom. A gente, eu falo assim que nós duas, além da associação ali, né, a gente, além de ser amigas, eu tenho ela como minha irmã. Então é assim, a gente vai se apoiando mesmo, a gente vai construindo essa família mesmo. Então são quantos voluntários? São 300 famílias, mas quantos trabalham de fato, assim, oferecendo uma palestra? Hoje a gente está com um grupo de psicólogos. A gente tem uma nutricionista também, a gente tem uma fisioterapeuta também, e a gente ainda está construindo ainda. Tem alguns profissionais que vão, às vezes não conseguem permanecer, que o trabalho voluntário ainda. A gente tem um espaço, mas ainda é muito pequeno esse espaço. Mas faz algo pontual. Mas assim, tem novidades ainda para vir mais ainda. O episódio completo sobre a AMA, assim como todos os episódios do programa Espaço Comunitário, estão disponíveis no nosso canal do YouTube. A seguir, Cozinha Experimental abre vagas para oficina culinária de alimentos funcionais. Fique conectado com a nossa programação. O Mix da TV volta já já. Não sai daí. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Mix da TV nesta quarta-feira, 14 de maio, aqui na programação da TV Câmara. E está na hora de você continuar muito bem informado aqui no Mix da TV. Está começando o segundo giro do nosso Mix de Notícias. Se tem informação importante, nós vamos para o nosso telão. INSS vítimas de fraude podem contestar descontos a partir desta quarta-feira. Os aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos de entidades associativas em seus benefícios nos últimos 5 anos poderão verificar os valores e contestá-los pelo app Meu INSS a partir de hoje. Elas receberam uma notificação no aplicativo no dia de ontem e agora poderão informar ao governo se os descontos haviam sido autorizados ou não. O governo quer identificar os brasileiros que foram vítimas da fraude dos descontos irregulares do INSS para dar início ao processo de ressarcimento. Para contestar os descontos, acesse o aplicativo Meu INSS e faça login com a sua conta do gov.br. Siga para a opção do que você precisa e digite consultar descontos de entidades. O aplicativo vai mostrar quais associações realizaram os descontos em seus benefícios e os valores descontados entre março de 2020 e agora março de 2025. A partir disso, marque se autorizou o desconto ou não para cada uma das entidades listadas. Também será possível fazer todo o procedimento pelo canal 135 via telefone, que funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. Quando o segurado preencher no sistema que não autorizou o desconto, o INSS vai gerar automaticamente uma notificação para a associação que recebeu o dinheiro pelo novo portal de desconto de mensalidades associativas Consciência Automática. A empresa, então, terá 15 dias úteis para comprovar o vínculo com o segurado ou comprovar a restituição do valor descontado diretamente ao beneficiário ou ainda informar que o desconto é objeto de ação judicial. O beneficiário será informado da resposta da entidade sobre os seus descontos por meio dos canais de atendimento disponibilizados pelo Instituto Nacional e ainda poderá contestar a decisão, dessa vez apresentando os motivos e documentos comprobatórios da discordância. Caso a associação não consiga comprovar o vínculo, ela será obrigada a restituir os descontos ao segurado. O governo ainda não informou, porém, a partir de qual data começará a devolução dos valores.
As informações aqui no nosso telão são do portal G1 Vale do Paraíba. E agora vamos para a nossa última notícia aqui no nosso telão. Cozinha experimental abre vagas para oficina culinária de alimentos funcionais. Vamos aos detalhes. A Cozinha Experimental da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social de Taubaté abriu 12 vagas para oficina culinária de alimentos funcionais com o tema Compostos Bioativos. As inscrições podem ser feitas a partir de hoje e as vagas serão ocupadas por ordem de chegada. O encontro acontece no próximo dia 21 de maio, às 2 horas da tarde. Compostos bioativos são compostos químicos presentes em pequenas quantidades em alimentos como frutas, vegetais, nozes, grãos integrais, óleos, entre outros, que podem trazer benefícios à saúde. As inscrições serão aceitas das 8 às 11 da manhã e da 1 até as 4 horas da tarde, na sede da Cozinha Experimental, que fica na rua Páscoa Scalzotto Pastorelli, número 70, no bairro Jardim das Nações, pertinho da Câmara. E é pré-requisito ter 18 anos ou mais de idade e apresentar cópias e originais do RG, CPF e comprovante de endereço do município. Não será permitida a realização de matrículas para terceiros, devendo a pessoa interessada comparecer para a efetivação da mesma. Mais informações no telefone DDD 12 3622 7648. O encontro acontece no dia 21 de maio, quarta-feira, das 2 às 4h30 da tarde. Lembrando também que ainda há vagas remanescentes para a oficina de ômega 3, que acontece no dia 14 de maio. Fechando aqui as informações do nosso telão, você acompanhou os destaques do site da Prefeitura de Taubaté. E assim encerramos o nosso mix de notícias. Acompanhe mais notícias de Taubaté e região no Boletim Câmara, amanhã a partir das 9h30 da manhã ao vivo, também no Mix da TV, à tarde e nas nossas reprises noturnas. Assim encerramos o nosso Mix de Notícias. Tem o quadro Lei na Prática. Aqui você fica por dentro das principais leis mais importantes para o nosso município. Então está no ar o nosso quadro Lei na Prática. E hoje vamos falar sobre uma lei que beneficia crianças e adolescentes portadores de TEA ou transtorno alimentar aqui do nosso município. Estamos falando da Lei Municipal 5.930 de 2024, que permite que qualquer criança que tenha alimentação seletiva, restritiva ou até mesmo ritualística possa levar seu próprio alimento para as escolas públicas. Mas você sabe o que isso significa na prática? Bem, a seletividade alimentar é caracterizada por recusa alimentar, pouco apetite e desinteresse pelo alimento. Já a dieta restritiva é a eliminação ou diminuição de um tipo de nutriente da dieta, como açúcares e carboidratos para diabéticos, leite e derivados para os intolerantes à lactose, alergias alimentares ou alimentação kosher para os judeus. Por fim, a alimentação ritualística refere às rotinas e padrões alimentares que uma pessoa autista pode desenvolver, que podem ser tanto funcionais, ajudando a organização e a previsibilidade, como problemáticas, causando seletividade alimentar e dificuldades nutricionais. Sendo assim, qualquer criança ou adolescente que possua algum tipo de transtorno alimentar tem direito a ingressar e consumir na escola os alimentos trazidos de casa, bem como utilizar seus próprios utensílios para a refeição, como prato, talheres, copos ou até mesmo mamadeira. Ter seus alimentos armazenados de forma adequada, refrigerados ou aquecidos quando necessário. Ter respeitada também a sua participação de forma inclusiva nas atividades escolares e sociais relacionadas à saúde e educação alimentar. Caso você queira sanar dúvidas ou denunciar o descumprimento desta lei, entre em contato com a Secretaria de Educação, que fica localizada na rua, melhor dizendo, na Praça 8 de Maio, número 17, no centro de Taubaté, ou através dos telefones 3621 4544 ou 3622 3115. Ou então, entre em contato com a ouvidoria da Prefeitura através dos seguintes telefones 0800 770 0567 ou 3622 5730. Fique conectado aqui com a gente no nosso Mix, pois na próxima quarta-feira teremos outro episódio do nosso quadro Lei na Prática.
e vamos falar sobre a lei que obriga casas de repouso a instalarem câmeras de segurança. Este foi o nosso quadro de hoje, Lei na Prática. E nesta quarta-feira chegou a hora do nosso último short. No Câmara na Rua, o apresentador Miguel Cáter visita diversas instituições públicas e privadas que impactam a vida dos munícipes e nos mostra o seu funcionamento. Separamos um trecho do programa sobre a Defesa Civil, onde vamos ver como é feito o contato entre a instituição e as secretarias da Prefeitura. Vamos ver? Solta o play! A Defesa Civil, então, ela tem em parceria com praticamente todos os equipamentos municipais e públicos, todas as secretarias, né? Nós temos acesso a todas essas secretarias, portanto que o prefeito pediu para criar um grupo, que é um grupo de contingência que a gente tem, que tem todos os líderes de todas as secretarias, esse grupo até o prefeito está. Então, por exemplo, um problema com uma árvore, nós não conseguimos atuar por ser muito alto, eu coloco naquele grupo. O grupo todo já viu. Aí a secretaria responsável a arborização por essa vai lá, poda, alguma coisa nesse sentido, ela... E é muito rápida, a pronta resposta que essa equipe está é fenomenal. Agora me explica uma coisa, para mim e para eles, as ações educativas da Defesa Civil. Ações educativas nós estamos tendo muito sucesso. Se diminuiu o fogo, foi por causa das nossas ações educativas. Agora mesmo, no período de estiagem, nós estamos fazendo o NUPDEC, é o Núcleo de Proteção de Defesa Civil. A gente vai nos locais, nas comunidades de bairro, reúne as pessoas e fala dos riscos do fogo e o que eles podem estar fazendo. Muitas das vezes, um princípio de incêndio, eles podem resolver. Nós estamos ensinando eles a resolver com toda a segurança. Vamos dar um exemplo? Acontece um incêndio, o início de incêndio no Macuco. Lá no Macuco. Até que você chegue lá, pode ter uma dimensão maior. E se eles começarem a combater com toda a segurança, como a gente explica para eles, quando a gente chega não tem tanto problema. Está fácil resolver. E aí, como que a gente conseguiu chegar nessas pessoas, ô Miguel? A gente tinha dificuldade de reunir as pessoas. Nós fomos no ESF desses bairros, conversamos com o enfermeiro líder lá, e aí, o que a gente pode fazer? Quando que é a sua reunião de pressão alta, de hipertensão, é tal dia? Posso usar meia horinha da sua reunião? Pode. A gente está indo, a nossa equipe está indo, a gente panfleta aos sábados no mercado, conseguimos entrar nas escolas agora, a gente está informando as pessoas. Palestra aqui para os escoteiros, acadêmicos de enfermagem, tudo relacionado com o tema. Agora, estiagem, chuvas de verão, nós vamos falar sobre alagamento. É a comunidade participando. Comunidade participando. Me diga uma coisa, uma grave ação também que acontece nesse tempo de estiagem, que são os balões. Balões. Uma diversão irresponsável que algumas pessoas, infelizmente, não se atentaram que isso agrava e muito queimadas, faz com que pessoas corram risco de morte. Eu queria que você falasse, se Taubaté tem muita incidência de balões? Esse ano não teve, Miguel. Não teve ainda. É porque a gente quer dar boa notícia também. Tá. Graças a Deus nós não tivemos, mas você vê que nós estamos numa parte alta aqui, a gente monitora. E a gente trabalha também em articulação com as outras defesas civis de outros municípios. O que acontece? Eu estou vendo um balão aqui, eu ligo para o coordenador de Caçapava, o balão passou por aqui, está se aproximando da Caçapava, está em Pinda. Nós temos essas articulações, porque o balão é crime. Crime? Fabricar, exportar, transportar. Não interessa balãozinho, balãozão. Não interessa. No meio, balãozão. É crime. É crime. A Casa Militar nos dá curso todo ano de estiagem, voltado para estiagem, chuvas de verão, voltado para alagamentos. E reúne os coordenadores de defesa civil e mais os agentes. Então a gente se encontra nesses núcleos que eles fazem, todo ano eles fazem, e a gente já troca ideia, pega o telefone deles, o telefone particular deles, dos coordenadores. E a gente está sempre se comunicando para evitar que o pior aconteça. Se a gente chegar junto com o balão, a gente consegue evitar um último acidente. Quais são as principais ocorrências em Taubaté, o Valdemir? As principais ocorrências em Taubaté agora na estiagem é fogo em vegetação. Acontece também fogo em edificação. Em edificação a gente atua auxiliando o bombeiro, mas quem chega primeiro é o bombeiro, eles que atuam. A gente só vai para dar um apoio para eles e depois fazer uma vistoria na edificação. E na época das chuvas é os alagamentos. É muito alagamento. A chuva chega que hora, mais ou menos? Pelo amor de Deus. Normalmente agora em outubro, novembro, começa um pouquinho.
Mas em 2022, em dezembro de 22 começou, que foi muita chuva. Foi de dezembro de 22 a abril de 23, choveu muito, bastante, muito. Esse ano promete também, porque quando a estiagem é bem extensa, a chuva também é bem extensa. Vocês têm algum trabalho de prevenção de enchente? Por exemplo, você sabe através de satélite, alguém comunica a vocês que o bairro tal vai ter uma chuva muito forte e o bairro ali pode ter um problema de enchente, invadir o comércio, caso alguma coisa. Vocês têm essa informação antecipadamente? A Casa Militar manda um alerta para a gente, né? Todo dia a gente recebe alerta, chega por e-mail, chega no nosso celular, avisando os possíveis locais que pode acontecer um desastre. Aí a gente já fica com a antena ligada. Aí você vai para o monitor. Monitor, e estamos sempre atuando, equipe preparada, que nem agora estão todos bonitinhos com roupa limpa. Eles estavam fazendo vistoria agora de manhã, ação educativa, coisas mais administrativas do que operacional mesmo. No período da tarde, mas já estão todos trocados de roupa, com uniforme de fogo, preparado, a hora que dá o fogo já ir para já atuar quanto antes. O programa completo está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Chegamos ao final de mais um Mix da TV e no programa de hoje você viu que começou o processo de restituição dos descontos indevidos aos pensionistas do INSS e a Prefeitura de Taubaté abriu inscrição para processo seletivo de estagiários. No Mix dos Esportes, conversamos com o paratleta Thiago Soares e o técnico de paratletismo Diego Cascardo. No quadro Lei na Prática, conhecemos um pouco mais da lei que permite crianças e adolescentes com transtorno alimentar poder levarem sua própria comida e utensílios para as escolas públicas. E acompanhamos os shorts do Espaço Comunitário sobre a Associação Mundo Autístico e no Câmara na Rua conhecemos agora há pouco um pouco mais sobre a Defesa Civil de Taubaté. No programa de amanhã, quinta-feira, temos mais um episódio do quadro Pop Verso, o seu momento de cultura pop para a geração 30+, aqui no Mix da TV. Continue conectado com a nossa programação. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.